Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Qualquer coisa, vocês podem, por favor, manifestar para que eu possa melhorar o som ou a imagem de alguma forma. Tá? Bem, primeiro quero agradecer a oportunidade bendita, novamente, de estar podendo apresentar um estudo, falar de um assunto tão interessante. Na verdade, todo o evangelho é do nosso interesse, né? E de tempo em tempo nós temos, como avisou o nosso amigo, companheiro do movimento espírita, José Grosso, né? Que em todas as ocasiões, principalmente nos momentos difíceis, para a gente revisitar o Evangelho. Então, é mais uma oportunidade de revisita ao Evangelho. E toda vez que a gente faz uma visita ao Evangelho, a gente vê com um outro olhar, com mais amplitude, com mais clareza as mensagens, os ensinamentos, as vivências que Jesus nos deixou. E da mulher da Samaria é mais uma dessas vivências. Eu quero primeiro falar sobre uma frase que é de João, que na verdade é uma frase de Jesus que João coloca. Ele diz assim, que Jesus falou: eu vim para que todos tenham vida e para que a tenha em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Então, para a gente guardar essa frase de Jesus, para a gente entender a importância desse momento do encontro da mulher da Samaria. Eu vim para que todos tenham vida e para que a tenham em abundância. Aí a gente passa. Eu gostaria de fazer, então, uma contextualização histórica para a gente entender a importância da mulher da Samaria ou daquela região. Quando Jacó, filho de Isaac, que recebe o nome de Israel, que é filho de Abraão, ou seja, terceiro pai do povo da nação hebraica, Jacó, ele divide as suas terras, as suas posses, com 12 filhos. E cada um passa a ser um pai de uma tribo. São chamadas as 12 tribos de Israel, ou as 12 tribos do pai Jacó, né, ou as 12 tribos hebraicas. E elas tinham entre si as suas peculiaridades, porque cada uma foi criada, foi trabalhada conforme a região e conforme aquele que é o seu patriarca, ou aquele que recebeu a doação. Mas chegou um momento em que as tribos se separaram. 10 tribos, chamadas as 10 tribos do norte, se separam da principal tribo, que é a tribo de Jerusalém. E aí fica 10 tribos para o norte, chamado, então, como a cidade de Samaria. Era a cidade, naquela época, que apresentava uma condição especial, porque ela tinha um templo para adorar, né, as coisas de Deus. Então, Samaria passou a ser como se fosse ali o Distrito Federal, como se fosse a cidade importante em que regesse toda aquela região. Então, a região foi conhecida como região da Samaria, onde estava contida as 12 tribos. E do outro lado, nós temos a região da Judéia, onde está a tribo de Judá e a tribo de Jerusalém, ou seja, a cidade de Jerusalém e a cidade de Judá, ou da Judéia. E eles criam ali, então, a região da Judéia, onde está o Templo de Jerusalém. O que aconteceu? Na verdade, após a morte de Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, que tinha construído um grande templo na região, em Jerusalém, houve divergências entre essas tribos. E, a partir daí, eles fizeram essa separação. E aí, um dos anciões, um dos sacerdotes, cria num monte, na região exatamente da Samaria, um outro templo para adorar também a Deus. E eles começam a ter divergência de ponto de vista ou de atuação em relação à questão da visão religiosa. Então, foi um cisma, uma separação dentro do próprio povo. Só que, por uma questão de orgulho, de poder, de disputa,
o povo que era exatamente daquela região da Judéia, que passaram a ser chamados de judeus, enquanto os outros eram chamados de samaritanos, esses eram chamados de judeus. Eles achavam-se superiores ao pessoal da Samaria. Porque após um tempo, praticamente, essa questão do cisma, da separação, aconteceu em 935 a.C. Mas em 722 a.C., o imperador assírio, Sargão II, ele, antes dele, o irmão dele, o pai dele, invadiram aquela região. Mas Sargão II acaba exatamente impondo o seu império, né, o Império Assírio, sobre o povo hebreu naquela localidade da Samaria. E o que ele faz? Ele, para poder enfraquecer a ação do povo, né, das pessoas, ele pegou e levou o povo da Samaria para outras regiões, para outra parte do seu império, e trouxe outros povos das outras regiões, de outros domínios dele, para exatamente para Samaria. Mas chegou um momento que eles trouxeram de volta os samaritanos, e eles se misturaram. E o que aconteceu nessa mistura? Nessa mistura, eles acabaram vivenciando as formas, a cultura, o hábito, né, desses povos pagãos que vieram a conviver, a morar lá naquela região da Samaria. Então, existia um templo lá, que é o templo do Monte Garazim, ou Garizim. Tanto serve Garazim como Garizim. E nessa região lá, né, em que existia esse templo, né, esse templo acabou sendo destruído também. E aí as pessoas continuaram naquela localidade, adorando naquele Monte Garazim, sem ter mais o templo. Então, eles faziam adoração ao ar livre, a Deus continuado. Eles não tiveram condições de remontar o suntuoso templo. E aí continuaram naquela região mesmo, naquele monte mesmo, fazendo adoração. E eles eram criticados aos judeus porque, em vez de eles adorar no templo, eles adoravam ao ar livre. E isso era muito mais comum para os pagãos do que era um costume hebraico, né? Os hebreus sempre construíram tendas, eles sempre criaram espaço em que eles pudessem se resguardar para fazer a adoração. Os pagãos eram diferentes, eles faziam isso ao ar livre. Né? E aí existe um local que é uma cidade que chama Sicar, ou Siquém, tanto serve, Sicar ou Siquém, mas vamos chamar de Sicar. Que o pai Jacó, né, o filho de Isaac, que é filho de Abraão, quando ele fez a divisão das suas terras, ele deu de presente para o filho dele, José, aquele que foi expulso para o Egito, que foi vendido pelos irmãos para o Egito, né? Então, ele fez um poço na cidade em que ele deu para José. E esse poço ficou conhecido como Poço de Pai Jacó, onde as cidades vizinhas, os povos vizinhos, tribos, iam lá buscar água. E era muito comum ir 2 vezes ao dia buscar água. As mulheres iam lá 2 vezes ao dia buscar água. Muitas das vezes na parte da manhã e outro no fim da tarde, para as coisas da noite e do amanhecer. Então, tinha esse poço em que servia no caminho para todos que passavam, mas principalmente para os moradores da circunvizinhança. Só que com essa questão toda do povo da região da Samaria, né, as tribos da região da Samaria, serem discriminadas pelos judeus, pelos hebreus que eram da região da Judéia, pelos judeus. Por quê? Primeiro, havia um preconceito racial, porque era um povo misturado com outros povos, babilônios, caldeus,
outras tribos que foram dominadas. Então, eles se misturaram, acabaram casando, se misturando, tendo filhos e tudo mais. E aí eles não eram dados como o quê? Como hebreus puros. Não eram dados como filhos puros do pai Abraão. Eles eram os impuros. Havia, então, uma discriminação racial. Havia também a perseguição religiosa. Por quê? Porque com esse convívio, primeiro houve esse cisma, que é essa diferença de ponto de vista em relação a como adorar Deus entre o pessoal da tribo do sul e da tribo do norte. Como houve essa divergência, e porque, por exemplo, existe uma obrigação, não existia? Existe uma obrigação entre os judeus, que eles têm que vir 3 vezes ao ano ao templo para poder adorar a Deus. E assim, é uma obrigação. E o povo da Samaria não fazia isso no templo de Jerusalém. Então, eles achavam que eles não cumpriam, porque o templo para os judeus era o templo de Jerusalém. Como eles não iam no templo de Jerusalém, eles não cumpriam com os preceitos judaicos ou hebraicos. Então, eles eram discriminados pela forma primeira de como eles encaravam a própria religião. Apesar de ter o mesmo conteúdo, o mesmo conceito, a mesma doutrina, havia divergência de como aplicá-la, de como fazer os seus atos religiosos. E aí também houve outra questão, que é a mistura das visões religiosas dos povos pagãos. Eles também, de alguma forma, influenciavam na nova conduta religiosa do povo da Samaria. Então, havia também uma perseguição religiosa. E havia discriminação de gênero. A discriminação de gênero, a gente pode ver de todas as formas. Primeiro, porque a mulher, entre o gênero masculino e feminino, a mulher ela era colocada como subalterna, como diferente do homem e sem direitos, por ser subalterna. Então, a mulher tinha limitado as suas ações, ela precisava de apoio ou de ordenação de um homem da família para poder atuar de qualquer forma na sociedade. Casar, estudar, viajar, conviver com outra família. Qualquer situação que a mulher tivesse que vivenciar, só por ordem de um homem da família. Fosse ele o pai, fosse ele o marido, fosse ele irmão, fosse ele filho, sogro, genro, mas teria que ser um homem a ditar o que a mulher faria. Mas também existia a outra questão dos outros gêneros, que hoje nós trabalhamos, temos uma outra visão, e que naquela época era totalmente discriminado, mas que era aceito, principalmente pelos povos pagãos. Entre os povos pagãos, existiam aqueles que demonstravam as suas opções, as suas orientações, de forma a não ser somente 2 gêneros. E isso era aceito. E era muito comum essas pessoas até ter relevância perante a governança dos seus povos. E isso era mal visto pelos judeus. Não era aceito pelos judeus. Então, havia também a discriminação de gêneros. Mas o que tem isso tudo a ver com a questão da mulher da Samaria? Jesus, ele tinha há pouco tempo começado a sua missão messiânica. Tinha sido já batizado por João Batista e tinha já adquirido os primeiros apóstolos, entre eles João, Filipe, Tiago, irmão de João, André, irmão de Pedro. Então, ele estava nos primórdios da montagem do seu grupo de apóstolos. Aí João, o evangelista, é preso. E quando ele é preso, cria-se toda uma comoção social, porque ele tinha muitos discípulos.
e muita gente que era contrária à ação do rei Herodes. E Jesus, então, estava a caminho da região de Judá e tinha que ir para Galiléia. E uma das formas mais rápidas de fazer isso é margeando o Rio Jordão. Mas exatamente por causa dessa questão, desse momento, dessa comoção social, Jesus resolve passar por outro caminho para ir para Galiléia. Resolve ir pela Samaria, pelas montanhas. E indo, então, para Galiléia, passando pela Samaria, ele resolve parar no poço de Jacó, na cidade de Sicar. E lá, estando no poço, para e descansa. Já era, como diz, a hora sexta, meio-dia, já em torno do meio-dia. E aí, os apóstolos estão com fome e resolvem descer à cidade vizinha para comprar alimento e deixam Jesus exatamente lá no poço. E, de repente, surge uma mulher. Esse momento é um momento muito importante da Boa Nova, do trabalho messiânico de Jesus. Muitas das vezes a gente se pega a conversar sem compreender essa figura ou entender quem é essa figura, a mulher samaritana, que nem seu nome é divulgado. É como se ela fosse simplesmente alguém que parou para ouvir e pronto. Mas ela é todo o simbolismo do trabalho messiânico de Jesus. Ela é, primeira, a figura que vai remeter a Jesus à universalidade do seu ensino. Porque ela é samaritana, o povo que é misturado com os gentios, com todas as nações, onde todos são recebidos. Ela é a mulher de um local onde todas as nações podem ser representadas. Todas as religiões, todas as classes sociais, todas as formas de filosofia, pensamento e de hábitos. Em segundo, ela é a que quebra o paradigma do homem e da mulher, igualando os dois perante a Deus, não havendo mais separação por gênero. A Boa Nova passa a ser para todos, independente de gênero. É a ela que Jesus utiliza como figura para divulgação sem dissidência de gênero, sem separação de gênero. Ela é uma mulher que está ali no poço, no seu habitual trabalho de ir 2 vezes ao dia buscar água para os afazeres da casa e para matar a sua sede. Jesus quebra todos os protocolos sociais. É outro momento em que Jesus respeita a lei divina e desrespeita a ordem social. Porque, naquela época, não era dado a uma mulher o direito de estar sozinha com um homem que não fosse seu parente direto. Um filho, um marido, o pai, o irmão. Ela não poderia estar na presença de um homem estranho ou não familiar. Essa conduta era vista como um possível adultério.
E aí ela está na presença de um homem. Não podia a mulher falar em público, mesmo com seu marido, com seu filho ou com seu pai. E ela vai traçar um diálogo com esse homem, que não tem nenhuma familiaridade com ela. Jesus quebra mais esse protocolo. Ela vai ter uma conversa com um judeu. Jesus, como judeu, não deveria se dirigir a um samaritano. E muito menos um samaritano poderia se dirigir a um judeu. Porque eles viam, os judeus viam os samaritanos como diferentes, submissos, subalternos, vinham com desigualdade. Então, não era devido buscar colóquio, conversa, qualquer assunto com alguém que fosse menor que eles. Então, Jesus conversa com uma samaritana, ele sendo judeu. E ainda, Jesus faz uma coisa que, quando é ser feito um diálogo de um judeu para com o samaritano, dificilmente aconteceria. Jesus, ele é solícito. Ele pede de forma cortês algo a essa mulher. Ele faz uma solicitação. Ele se coloca de forma a humildar-se ou mostrar que precisa de um samaritano. E Jesus faz um pedido a essa mulher. E a outra situação é, na condição de judeu, e estando ele presente primeiro naquele poço, primeiro ele tem que ser servido, e não ela. E Jesus faz exatamente o contrário. Jesus espera que ela se sirva, que retire a água na quantidade que precisa, que faça o que ela precise naquele momento, para depois que ela se corresponda com a sua necessidade, ele a solicite o resto seu. Ele pede do cântaro da mulher da Samaria água. Então, ele quebra ali as convenções estabelecidas naquela época. É um quebra de paradigma. Ele tira aquelas leis humanas em que faz separação, distinção, em que diminui e coloca aquela mulher em condições de igualdade perante a si. Não quer saber se ela é samaritana, se ela é uma mulher, a história de sua vida. Ele não quer interferir nisso. Ele quer lhe trazer a água da vida. Mas como é que isso acontece? Essa mulher desce da cidade de Sicar, trazendo consigo os seus conflitos, trazendo as suas angústias. E, como é colocado no texto, até o seu azedume com as suas situações. E naquele momento em que ela estará ali, ela entra em total conflito com a figura presente, por ser homem, por ser judeu, por estar sozinha, pelos conflitos, pela forma que ela era vista, pelas coisas que ela tem
tinha vivenciado, por tudo que passou na sua vida, ela trazia tantos conflitos. E aquele momento é um momento muito angustiante para ela, porque ela não sabia o que poderia surgir se permanecesse naquela situação. Mas aí Jesus lhe faz uma rogativa: mulher, dai-me de beber. Mas ele não pede a uma mulher, uma samaritana, água de beber, vai beber do cântaro dela, do cântaro dela. Como assim? O que esse homem quer? E aí, ela, de um tom irônico, ela, então, num tom irônico, vai e questiona ele. Né? Como assim você me pede água? Né? Você sendo judeu, eu sendo mulher, da Samaria. E aí Jesus ele responde de uma forma muito tranquila. Se tu conhecesse o dom de Deus, e quem o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Ela estava presa nas questões das convenções humanas, das suas atribulações e aflições. Até aquele momento, ela não conseguia ter uma percepção de quem era aquela figura de homem judeu. Mas que água da vida é essa que esse homem fala? E aí Jesus explica. Primeiro, ela questiona Jesus se ele, como é que ele pode lhe dar água se ele não tem nem como tirar do poço? Da onde ele tiraria essa água? E como ele tiraria essa água? Para matar a sede dela. Aí Jesus lhe diz que se todo aquele que bebe da água e volta a ter daquela água, que é a água do poço, bebe daquela água, volta a ter sede. Por isso que ela todo dia volta àquele poço, para sedentar uma sede que é implacável, contínua. Mas aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede. E se tornará uma fonte abundante para a eternidade. Porque o que ele tem a dar para ela é a vida eterna. Ele estava tirando ela daquela condição de pensar somente na vida material. Apesar de conhecer, de saber, que era de conhecimento dos hebreus, dos judeus, a questão da vida após a morte, mas o entendimento não era muito preciso, não era correto. A partir daquele momento, Jesus estava lhe propondo dar esse conhecimento, passar para ela aquilo que sedentaria a sua alma e que seu espírito nunca mais teria sede de verdade. Mas como assim? E aí Jesus explica dessa questão da vida eterna, das verdades espirituais. Senhor, dai-me essa água, para que eu nunca mais tenha sede, e para que eu não tenha que mais vir aqui tirar. Até aí ela ainda continuava achando que a água era uma água física, mas ela já estava começando a refletir a respeito da importância dessa água. Se é uma água que sedenta, jamais vou ter sede, se ela vai me dar a vida eterna,
Essa água é a água mais abençoada do mundo. Eu quero beber dessa água. Mas da onde vou tirar? Como conseguir essa água? E aí Jesus começa a conversar com ela. Para que ele possa falar com ela sobre, ele pede então que ela vá buscar o seu marido. E nesse momento a mulher entra em uma crise. Emocionalmente se estabiliza e começa a chorar. Senhor, eu não tenho marido. E Jesus se mostra como profeta. Eu sei, já tiveram 5, e o que está com hoje não é seu marido. Como é que ele sabia disso? Como um homem que vem naquela região da Judéia, um judeu, sabia da história da vida dela? Que ela já teve 5 maridos. E que hoje a quem é seu companheiro não é o seu marido. E ela conversa com ele sobre essa aflição. E ele fala sobre as suas questões. Mas, ao mesmo tempo que ele fala sobre as suas questões, fala também sobre as dificuldades vivenciadas por ela, vivenciadas por aquele povo. Começa a falar sobre as coisas do céu, o reino do céu, a proposta messiânica do amor ao próximo, de todos serem filhos do mesmo Pai, de todos sermos irmãos perante a Deus. Fala dos sofrimentos humanos, da importância de não pecar, de não voltar ao erro, de reconhecer o erro. Ele conversa com ela praticamente 4 horas, direto. E a mulher fica embevecida e esfuziante, com tanto, mas com tanto conhecimento. E aí, Jesus se apresenta a ela agora, na sua proposta messiânica, né, como o Salvador, o Redentor, a qual todo o povo hebreu ou judeu estava esperando. Não somente na região de Jerusalém, da Judéia, como também em toda a região da Samaria. O Messias era aguardado. Os profetas já tinham dito sobre a vinda do Messias. E aí, ele fala com ela sobre essa proposta messiânica. E fala para ela: acredita-me, virá a hora em que adorareis ao Pai, não nesta montanha, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade, pois Deus é espírito, e os que o adoram em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ou seja, ele fala sobre a verdadeira adoração a Deus, que não está circunscrito a uma convenção humana, a templo, a ordem religiosa, aos preceitos, a hábitos estabelecidos, que são tratados por ordens humanas, mas sim, ele fala adorar a Deus em espírito. No caso, eu, espírito, ter a noção de ser um espírito, filho de Deus, criado por Deus, e por sua determinação, destinado à vida eterna e a ser feliz. E ele conversa com ela e diz que chegará um tempo em que não haverá mais essa dissidência, essa separação da visão de Deus, da forma de adorar a Deus, de acreditar em Deus. E que chegará um momento que a crença em Deus será exatamente conforme a consciência do Espírito. E quanto mais elevada a consciência do Espírito, mais compreensão da vontade de Deus terá a criatura.
E aí ela responde. E aí ele se apresenta. Outra quebra e outra fundamentação do trabalho messiânico de Jesus. Ele aproxima dela como um profeta e apresenta-se e fala de uma forma universal para ela, esquecendo a figura de mulher, as suas questões pessoais, a questão de ser regional, de separação por ideia. Ele quebra como profeta. Depois, como Messias, ele passa a mensagem do reino dos céus. Mas aí ele vem e fala como o Cristo. Disse-lhe a mulher: eu sei que é de vir o Messias, chamado Cristo, e que quando vier, nos explicará tudo isso. Até ali, ela ouvia somente como um profeta, mas Jesus já tinha se aproximado como Messias, como profeta, como Messias. Ele foi gradativamente se apresentando à mulher da Samaria, gradativamente. E ele se apresenta agora. Quem é ele de verdade? Então Jesus lhe diz: eu sou, eu que falo contigo. Eu o sou. Quando ela fala, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, e que quando vier nos explicará tudo isso. Eu o sou. Eu que falo contigo. Isso está em João, capítulo 4, item 1 a 26. Ele se apresenta como o Cristo, o ungido, o escolhido, consagrado por Deus. Essa mulher entra em estado quase de plenitude, extasiante, e aí ela pede a Jesus que possa chamar o seu povo, chamar seus familiares e chamar o seu povo. E nisso os apóstolos estão chegando, e ela corre na cidade e avisa, e conta tudo o que aconteceu para os seus familiares, para o povo, e a multidão se acercando dela. Ela tem um nome, aí eu não sei dizer se é o nome dela pessoal ou se é uma designação dada a ela, de Fotina, a iluminadora. Porque ela começa a falar de tudo que ele disse, começa a dizer as sensações que teve, a percepção, a certeza que ele era o Messias prometido, o Cristo de Deus. Ele era o grande profeta do povo judeu. E leva o povo para estar com Jesus. Alguns acham que ela é louca, alguns acham que ela está fora do seu normal, alguns questionam, mas uma grande maioria diz que foram centenas. Então não foi só 100, foram mais de 100 pessoas estar com Jesus ao poço de Jacó e conversaram com Jesus. Quando os apóstolos chegaram, Jesus estava lá a palestrar sobre a boa nova com o povo da Samaria. Há estranheza entre os apóstolos, mas ao mesmo tempo se tornam felizes por ver um mestre falando sobre as boas novas, sobre o reino do céu, ao povo tão sofrido da Samaria. Após esse momento, Jesus então escolhe ficar lá 2 dias. E 2 dias permanece na Samaria, fazendo a boa nova, passando a boa nova, evangelizando, curando, atendendo às necessidades do povo da Samaria. Ela continua esse trabalho maravilhoso de arregimentar pessoas. A todos que passam, a todos que ela vê, ela fala sobre Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. E mais gente ela vai regimentando durante esses dias. E quando ele se vai, ela continua a falar sobre Jesus.
a pregar o evangelho, a falar sobre a boa nova, o reino dos céus, ao ponto que o povo já diz para ela, já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este homem é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essa senhora, Fortina, a iluminadora, olha, ela não é a iluminada. O iluminado ou a iluminada é aquela pessoa que esparge luz, que está envolto em luz, está iluminado. Aquele que ilumina, irradia luminosidade. Ela não é colocada como a iluminada. Ela é colocada como a iluminadora, aquela que leva até a luz, ou traz a luz até. Ela é aquela que torna-se o veículo para que a luz chegue. Para eles, para o povo da Samaria, aquela mulher é a iluminadora. Fotina, a iluminadora, aquela que nos trouxe a luz do Cristo de Deus, a luz do mundo. E aí fica a grande mensagem da importância desse momento, das quebras de paradigmas, do remembramento dos povos, da união, da concórdia, da uma visão única de Deus, de universalidade dos ensinos, das verdades espirituais. Através dessa figura, Jesus patenteia a sua proposta messiânica de universalização dos ensinos do Evangelho. Podemos considerar que ela é uma das primeiras discípula ou até apóstola de Jesus, porque ela sai, a partir daquele momento, a pregar o Evangelho que Jesus lhe passou. Muda a sua vida. Acompanha Jesus até o seu final. Faz parte do grupo das mulheres que andavam a seguir Jesus. E após a sua passagem, permanece no trabalho da divulgação do Evangelho. Que Deus possa iluminá-la, dar a ela a condição hoje de ser iluminada. Não ser mais aquela que leva até a luz, mas aquela que tem hoje a luz própria, capaz de nos ajudar na nossa iluminação, nesse momento tão histórico da universalidade dos ensinos de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Obrigado. Gostaria de passar a bibliografia. No Evangelho, lá nos fatos históricos, está o momento que fala sobre o povo judeu, o povo samaritano, explicando. Existem outras obras a respeito. E nesse livro, Da Manjedoura a Emaús, de Wesley Caldeira, tem um capítulo que fala sobre as apóstolas. Fala sobre as mulheres que, como discípulas, tiveram o trabalho, né, porque elas não eram aceitas como naquele período, como poderiam ser aceitas como apóstolas diretas, mas eram indiretamente apóstolas de Jesus. Capítulo 14, do Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pelo Oswaldo Pereira Franco, em que ele fala sobre a mulher de Samaria. Na parte, Caibá Schutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, ele também fala sobre os ensinos da mulher no momento do diálogo da mulher de Samaria. E o Boa Nova, capítulo 17, em que Humberto de Campos trabalha muito bem esse fato histórico, esse momento. E o nosso querido Haroldo Dutra Dias, fazendo um estudo sobre o Boa Nova, também tem um vídeo em que ele explica várias opções de entendimento a respeito do fato do diálogo de Jesus com a mulher da Samaria. Então, é o que eu tenho para passar no dia de hoje.
e agradeço a Deus a oportunidade e a vocês também por terem me ouvido. Fique à vontade.